Abra sua Bíblia comigo. 2 Samuel capítulo 14, verso 25. Não havia nenhum homem em toda Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Quando cortava o cabelo uma vez por ano, por causa do seu peso, que era 2,4 kg, segundo o peso real, tinha 3 filhos, uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Agora eu quero que você vá comigo, por gentileza, no mesmo livro de 2 Samuel, mas algumas páginas para frente, no capítulo 18, verso 7. Então os soldados israelitas foram derrotados pelos homens de Davi, e houve uma grande matança naquele dia, e 20.000 homens que seguiam Absalão morreram. Absalão, ele começou bem e terminou mal. Ele não só termina mal, como ele leva uma multidão de pessoas a terminarem mal com ele. As escolhas que ele fez, as decisões que ele tomou na vida dele, o levaram à derrota, o levaram à morte. E todo mundo que caminhou com ele morreu junto com ele. E é só aqui no texto diz que foram 20.000. Vamos continuar o texto? Foram mortos para a espada. Durante a batalha, a batalha se espalhou por toda a região, morreram mais homens no bosque do que os que foram mortos pela espada. Durante a batalha, Absalão deparou com alguns homens de Davi, tentou fugir montado numa mula, mas ao passar debaixo dos galhos espessos de uma grande árvore, ficou enroscado neles pela cabeça. A mula continuou a correr e o deixou ali pendurado na árvore. Um dos soldados de Davi presenciou a cena e disse a Joabe: vi Absalão pendurado numa árvore. Você viu? Perguntou Joabe. E por que não o matou ali mesmo? Ele diz: eu teria, e ele continua: eu teria recompensado você com 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o soldado respondeu a Joabe: eu não mataria o filho do rei, nem por 1000 peças de prata. Todos nós ouvimos o rei dizer ao senhor Abissai e a Itai: por minha causa poupem o jovem Absalão. E se eu tivesse traído o rei e matado seu filho, certamente ele ficaria sabendo, e o senhor Joabe seria o primeiro a ficar contra mim. Não vou perder mais tempo com você discutindo, disse Joabe. Então pegou 3 dardos, 3 lanças, e atravessou com eles o peito de Absalão, quando ele ainda estava vivo, pendurado na árvore. Em seguida 10 jovens escudeiros de Joabe cercaram Absalão e o mataram. Então Joabe tocou a trombeta, e os seus homens pararam de perseguir o exército de Israel. Tiraram o corpo de Absalão e lançaram em uma cova profunda do bosque. Sobre ela colocaram um montão de pedras. E todos os israelitas que seguiam Absalão então fugiram para sua casa, derrotados. Ele começou muito bem, André. Ele tinha tudo para ser bem sucedido. Ele tinha tudo para talvez até ser o próximo rei de Israel. Mas infelizmente ele se perdeu. E o final da sua história é trágico, doloroso. E baseado nessa história, hoje nós vamos entender o que não podemos fazer se não queremos, Hugo, trilhar o mesmo caminho de fracasso, de derrota e de morte de Absalão. Já fiz aqui uma introdução lendo o texto com vocês. Quando avaliamos a história de Davi, eu falo muito sobre a história de Davi, nós vemos que infelizmente Darcy foi um erro de Davi que acabou desgraçando toda a sua casa. E Absalão, ele também se torna um efeito colateral, ele se torna, Elisiane, um sintoma dos erros que o seu pai cometeu. Porém nós aprendemos, quando trabalhamos com libertação, que as heranças malditas, as perseguições espirituais malignas, elas têm um papel na nossa vida de apenas 30% de tudo que a gente vive de desastre. 70% tem a ver com das nossas escolhas, com as nossas decisões, é com a nossa responsabilidade. Então seria tolo, Rodrigo, nós dizemos que Absalão, ele chegou neste lugar de derrota, que ele chegou neste lugar de morte, que ele levou 20.000 homens para morrerem com ele, que ele desgraçou a vida de 20.000 famílias, simplesmente porque ele estava vivendo o efeito colateral do seu pai, Márcio. Não é somente isso. Nós entendemos, Gerson, que 30% vem essa herança, mas 70% foi uma responsabilidade, foi uma escolha que ele fez. Agora, o que levou ele a fazer essas escolhas de tal forma que corromperam toda a sua vida, a sua história, a sua casa, e o seu nome hoje é lembrado por nós como um rebelde. Ninguém coloca o nome do seu filho de Absalão, porque Absalão, ele representa rebelião, ele representa morte.
Quando fazemos uma avaliação num diagrama no mundo espiritual, falar de Absalão é a falar apenas do que é negativo. Inclusive nós usamos esse termo quando existe um levante de rebelião num ambiente, a gente chama esse é um espírito de Absalão. Ele chega a ser, Lucas, um sinônimo de Lúcifer quando se rebelou no céu. Tão assustador isso, sim ou não? Mas começou bem. Filho de crente, filho de um salmista, cresceu com tudo do bom e do melhor, bela aparência, próspero, um ambiente sadio, mas se perdeu. O que fez ele se perder? E o que talvez pode estar levando alguns de nós ao mesmo caminho? Nós temos que tomar cuidado. Eu quero falar de 3 lições da história desse rapaz que vale muito bem nós avaliarmos. Primeira lição que eu aprendo com a história desse homem, ou o primeiro passo, o primeiro degrau, Elton, que Absalão ele trilhou para a derrota, para a morte, para levar esses 20 mil homens à morte, essas 20 mil famílias à desgraça, a perder o seu sustento, perder o pai dessa família. O primeiro erro dele chama-se não alinhar e não tratar as suas insatisfações. Às vezes nós olhamos e falamos assim, mas por que o cara se perdeu nesse nível? O que levou ele a se perder dessa forma? Eu conversava com uma pessoa ontem ainda, e a gente falava sobre Absalão, eu falava exatamente sobre isso, cuidado com as insatisfações. Pastor, o que é uma insatisfação? Olha a definição de insatisfação segundo o dicionário: é um sentimento ou um estado de descontentamento, de frustração, que ocorre quando as expectativas, as necessidades ou os desejos de uma pessoa não são atendidos, sendo eles verdadeiros ou não. Se nós avaliarmos a história, Clebinho, de Absalão e o porquê que ele acaba se perdendo, nós vamos ver que o ambiente que ele estava, o que gerou ali, Marilda, foi genuíno. Vamos lembrar da história? Eu não quero ser repetitivo, mas para aqueles que não conhecem, Davi estava muito bem, Sebastião, separado por Deus como rei de Israel, assume o reino, multiplica o território, vence todos os seus inimigos, suas batalhas, é reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas um certo dia, ele acaba vendo uma mulher que não deveria ter visto, se banhando. Ele coabita com aquela mulher era casada, ela engravida, para esconder o seu pecado de adultério, que pela lei judaica a pena era a morte por apedrejamento do casal. Então Kleber, para ele poder se esconder de todo esse processo, ele mata o marido dela e casa com ela depois viúva, e o seu adultério com Betseba e o assassinato de Urias acabam comprometendo toda a casa, você conhece. Você vai ver que a vida de Davi, até o capítulo 11 de 2 Samuel, vai tudo bem. Não tinha vitória, não tinha batalha, Sandra, que ele entrasse que ele não tivesse vitória. Mas quando esse homem entra nesse adultério, primeiro efeito colateral de todas as escolhas erradas de Davi, um filho que se perde de uma hora para outra, o texto pelo menos apresenta isso, Aminon, apresenta ele como um pervertido que se apaixona pela própria irmã, você já conhece a história. Ele tão apaixonado que estava Valdir, que ele insiste com a irmã em coabitar com ele, ela não quer, e ele a viola, ele abusa intimamente daquela moça. Quando isso acontece, o pai não faz nada para Aminon. Por quê? Porque era o filho mais velho, o primogênito, era o detentor do trono. Então Davi, ele decide colocar panos quentes, esconde isso, ninguém também fala nada sobre o processo. E Aminon era irmão de Absalão, ou meio irmão de Absalão. E Absalão era irmão de pai e mãe de Tamar. E Absalão, vendo que o pai não fez nada com o seu irmão, pelo crime, pela atrocidade que ele fez com aquela moça, com aquela donzela, com aquela princesa, Absalão, ele começa a ficar frustrado com o pai e com o irmão. Ele fica descontente com aquilo que estava acontecendo, ele fica insatisfeito com o desfecho da história. O que ele queria era genuíno. O que incomodou ele, Ademir, era genuíno. Ele estava indignado contra o quê? Contra um crime que aconteceu. Ele estava indignado contra uma injustiça. Ele estava indignado contra uma situação que desgraçou uma vida. Era genuíno. O problema é que ele não trata daquilo que gerou o seu descontentamento.
Existem pessoas que hoje estão trilhando um caminho de derrota, um caminho de morte, que estão trazendo desgraça para dentro da sua casa, porque elas estão insatisfeitas e elas não param para resolver as suas insatisfações. Elas estão descontentes e elas estão tentando colocar uma pedra em cima disso. Tem gente que, por conta da sua insatisfação, ele acha que se falar vai piorar, se falar vai gerar um desconforto, lalesca, então ele resolve esconder. E eu já vi muitas pessoas dizer assim: Ju, vamos colocar uma pedra por cima. Já viu alguém colocar uma pedra, só uma pedra, em cima de um bicho morto? O que acontece? Fala para mim. Colocar uma pedra em cima do bicho morto, o bicho vai apodrecer, putrefar, e vai atrair o quê? Ratos, baratas, tudo aquilo que a gente não resolve, a gente atrai. Parasitas espirituais, demônios. Absalão vai guardando aquilo para ele, e você vai ver que leva algum tempo até ele começar a agir. Por quê? Porque ele, em vez de resolver o que ele precisava na sua indignação, no mínimo sentar com seu pai: pastor, mas naquele tempo era tão difícil um servo se levantar contra o seu rei. Eu estou falando de um filho que tinha que resolver com o seu pai. E principalmente hoje nós não vivemos nesse tempo. Nós vivemos em um tempo onde as coisas são muito mais fáceis de se resolver. Sim ou não, gente? Olha o que Jesus diz sobre situações de insatisfações, de relacionamentos. Ele diz: se teu irmão pecou contra ti, ele diz: senta e resolve. Não coloca a pedra por cima, porque pedra por cima apodrece. Sabe esse negócio, Rafael? Deixa que o tempo cura. Tempo não cura nada, tempo apodrece. Por isso que Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti. O que ele está dizendo, gente? Não existe relacionamento que nós não venhamos enfrentar algum tipo de situação que vai gerar descontentamento, principalmente quando se trata de relacionamento familiar. Quem são as pessoas mais propensas a nos frustrarem? Nossos familiares. Quem vendeu José do Egito para o Egito? Os irmãos. Quem traiu Jesus? Um discípulo dentro de casa. Quem roubou a primogenitura e mentiu para o pai? O irmão e um filho. Ei, essas coisas infelizmente vão acontecer. E o que nós precisamos fazer nisso, Dani? Precisamos estar dispostos a não guardar isso para nós, para não implodirmos, para não explodirmos, mas para a gente resolver. Se teu irmão pecar contra ti, senta e resolve. E Jesus continua dizendo, Miguel: e se ele se arrepender e pedir perdão, perdoa. Nós não temos o direito de aprisionar essa pessoa. Se ela pedir perdão, tem que liberar. Qual é o erro? Nós não resolvemos e não perdoamos, e achamos que não perdoando estamos fazendo mal para quem nos fez mal. Não faz mal para quem nos fez mal, faz mal para nós mesmos. Nós precisamos entender que a falta da resolução e a falta do perdão, ela é pior em todos os aspectos de relacionamento que você pode entender. E uma das definições, uma das metáforas mais interessantes para aquele que não perdoa, é que quando você não perdoa, você faz uma aliança iníqua, uma aliança maligna com quem te fez mal. Como assim, pastor? Olha aqui, essa aqui é a minha aliança de casamento. Ela representa o quê? Um pacto. Ela representa uma entrega de ambos, um com o outro, eu e a pastora Anne. Representa o mais alto nível de intimidade de dois seres. Nem a mãe com um filho vai ter este nível de intimidade que um marido e uma mulher devem ter. Quem está me entendendo, diga amém. Fica claro isso para vocês? E é usado por uma aliança. Qual que é o papel da aliança? O papel da aliança é você lembrar, e ninguém vai esquecer o casamento, mas se o cara tiver Alzheimer, se ele tiver amnésia, quando ele olhar no seu dedo e falar: opa, aqui tem um compromisso. Quando nós decidimos não perdoar uma traição, um abandono, uma rejeição, uma ofensa, sabe o que nós fazemos? Nós pegamos a nossa aliança e colocamos na mão daquela pessoa que nos feriu. E não perdoar, ao invés de te afastar de quem te feriu, te atrai mais perto dela do que nunca. Porque, doutora Cris, nós dormimos pensando em quem nos feriu,
acordamos pensando em quem nos feriu, trabalhamos pensando em quem nos feriu. É verdade ou não é, gente? É verdade. Isso é uma aliança, é um pacto, é uma conexão, só que é maligna, destrutiva. Pastor, eu fui ofendido. Pastor, eu sofri abusos morais. Sabe qual que é a melhor escolha que nós precisamos fazer, Alexandra? Se sofremos situações de ofensas, perdoa. Porque quando você perdoa, vai embora. Acabou. Amém, queridos? A ofensa vai embora, a dor vai embora. E você se desfaz dessa aliança que não deveria estar com você. Essa é a verdade, João. O problema é que no descontentamento, o problema é que na frustração, o problema é que na insatisfação nós ficamos carregando isso. E foram esses sentimentos que oprimiram Absalão de tal forma que o cara que tinha tudo para dar certo, deu tudo errado na vida dele. Tudo errado. E não tem a ver com as heranças, não tem a ver com a ação maligna. Você não vê nenhum demônio aqui se apresentando para oprimir, pedir autorização. Tudo que aconteceu foi ele que abriu as portas, foi ele que legalizou. Por isso que nós precisamos fazer uma escolha. Temos que decidir resolver todas as situações que nos geram descontentamento. Sabe o que tem casamentos que estão morrendo, Wanderson? Por causa da insatisfação. Sabe que tem vida profissional morrendo por conta da insatisfação. Carreiras, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Pastor, mas se essa pessoa faz para mim sempre a mesma coisa, aí você tem que entender que o limite quem dá é você. Se você está sofrendo o mesmo trauma, o mesmo abuso, a mesma ofensa, então você não colocou um limite. Eu não estou falando de divórcio quando se trata de casamento. Vocês vão colocar limites. Fala, ei, parou? Não vou continuar com isso não. Dessa forma não. Mas tem gente que vai escondendo, vai guardando. E o problema é que na mesma proporção, Wesley, que nós escondemos, fica se maquinando, fica se construindo um império de dor, de amargura cristana. E isso acaba se tornando extremamente destrutivo. Pastor, como é que eu saio desse lugar de insatisfação? Se você já pisou no primeiro degrau, dá tempo. Desce dessa escada já. Porque essa escada não vai te levar para um lugar alto, vai te levar para um lugar de queda. Sai daí. A primeira coisa que nós precisamos, Erickson, se entramos num ambiente de insatisfação, de frustração, de descontentamento, é saber lidar com esses sentimentos causados por pessoas. A primeira coisa, faça uma reflexão. Por que eu cheguei aqui? Será que tudo que aconteceu foi só gerado pelo outro ou eu também construí? Porque às vezes a gente só vê o erro dos outros e a gente não vê os nossos. Meu irmão, para criticar a gente é bom demais. Como nós achamos o defeito da mulher, o defeito do marido, o defeito do pai, o defeito da mãe, o defeito do chefe. Só espero que não ache o defeito do pastor. A gente acha. E tem, porque somos limitados, sim ou não? Faça uma reflexão. Segundo, escolha um momento para resolver isso. Você tem que resolver. O momento de abordar. Qual é o momento? Encontre um momento adequado, certo, para conversar e colocar em prática o que Jesus disse. Se teu irmão pecou contra ti. Por isso é importante. Escolha um bom momento e resolva. Terceiro, lição que eu encontro para poder lidar com a insatisfação e resolver essa situação, se expresse como você se sente, sem culpar ou atacar outra pessoa. Não vá na defensiva, vá disposto a resolver. Haja nisso. Quarto ensino que eu entendo aqui num processo para lidar com isso: ouça a outra pessoa. Dê espaço para o outro falar. Você vai explicar o que você está sentindo, mas ouça, porque talvez o que ela teve é uma reação de algo que ela também pensou. Ouça essa pessoa. Porque às vezes a gente fica tão indignado com uma situação e a gente não entendeu o que aconteceu do outro lado. Ouça o outro, entenda por que chegou nesse nível, busquem soluções juntas e principalmente, libere perdão. O perdão não faz bem para o outro, o perdão faz bem para nós. A insatisfação,
O descontentamento, Cláudia, é um veneno que tem matado muitos casamentos. É um veneno que tem matado ministérios. É um veneno que tem matado carreiras profissionais. Pessoas que ficaram insatisfeitas porque alguém foi promovido e ele não foi. Ele nunca sentou com o diretor, com o gerente e falou assim: mas por que não fui eu? Porque tem uma justificativa, Márcio. E talvez aquele ambiente já não é mais. Às vezes está sendo até... Deus está te conduzindo a um processo, mas você tem que parar e resolver. Tem que entender. Eu já vi situações no mundo corporativo do gestor olhar e falar: mas eu não sabia que você queria esse cargo. Ele falou: eu queria. Ele falou: mas você sempre falou que você tinha horror à chefia. Ouvi você sempre falando nos cafés: eu tenho horror à chefia, esse negócio de chefia para mim não funciona. Ele falou: eu achei que você nem precisava. Claro que foi um erro de quem ouviu a conversa de terceiro e não resolveu, e daquele que nunca chegou e abriu o coração e falou: eu gostaria. Aí esse gestor falou: ó, a próxima vaga, se você estiver disposto a esperar, a próxima vaga é sua. E ele cumpriu. Mas só tem quando a gente resolve. Não deixa isso contaminar. Quem está me entendendo, diga amém. O segundo erro que eu encontro aqui em Absalão, o segundo degrau que ele sobe para ter a sua queda, é que a insatisfação ela vai levar a um outro nível, que inclusive é maligno desse processo de relacionamento. Ele não resolveu o seu descontentamento, ele não resolveu a sua insatisfação, e ele foi para um lugar chamado justiça própria. Ele quis resolver com as suas próprias mãos. Ele decidiu: já que meu pai não resolve, eu resolvo do meu jeito. Já que meu pai não fez justiça, e ele sendo rei, eu vou fazer justiça. Já que todo mundo sabe o que aconteceu e ninguém resolveu, eu vou a partir de agora. E isso tomou seu coração, e ele deixou entrar a vingança. Cuidado com a justiça própria. Cuidado com a justiça pelas próprias mãos. Cuidado quando você se levanta como aquele que vai fazer. Ei, a Bíblia ela deixa bem claro para nós como nós temos que tratar isso. Abra sua Bíblia lá comigo em Romanos. Vai lá em Romanos capítulo 12, verso 19. O que nós fazemos, Joelma, quando estamos enfrentando uma situação de insatisfação, de descontentamento? Maurício, qual é a resposta que nós temos que dar? Se nós não conseguimos tratar a insatisfação e agora estamos indo para um outro lugar, e esse lugar de justiça própria, de resolver do seu jeito, esse sentimento de vingança que vai tomando o coração, não se vinguem. E na versão NVT diz assim: amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Nossa, que isso? Mas Deus não é só amor. Deus ele é misericórdia, ele é graça, ele é amor, mas ele também é... Vocês aprenderam. Deus ele é justo. Ele diz: não se vinguem, não queiram fazer a justiça com as suas próprias mãos. Cuidado com a sua justiça própria. Ele diz: se você foi ferido, se você foi ofendido, ele diz: entrega para Deus. Deixe que Deus se encarregue de trazer o resultado, a consequência daquele que falhou com você. Ele continua dizendo: pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei a recompensa, diz o Senhor, minha é a vingança. Ei, você acha que Deus não está vendo o seu marido injusto com você? Você acha que Deus não está vendo sua esposa agindo com injustiça com você? Você acha que Deus não está vendo o jeito que o seu filho te desonra? Você acha que Deus não está vendo a forma que a sua liderança lá no seu trabalho te trata? Você acha que Deus ele é cego, surdo, tolo, que não está vendo? E Deus está no controle de todas as coisas. Aí tem gente que está agora Bruno, pensando: tá, mas e por que ele não está agindo? Se ele está vendo, por que ele não está movendo? Porque você está agindo. Enquanto você continuar agindo, ele não vai fazer nada. A Bíblia diz: se Deus pesar a mão contra o seu inimigo e você se alegrar, ele tira, para que você não se alegre. Porque Deus ele não vai trazer recompensa do injusto só porque você pediu. Você dobrou seu joelho magoadinho, ferido: mata ele, Senhor, manda um raio. Deus não ouve essas orações, não.
Isso é macumba gospel. Cuidado. Só falta fazer um ato profético na cachoeira, na encruzilhada. Não, tem uns crentes que são os crentes da macumba, gente. Desculpa. Não. Deus, Ele é justo. Mas enquanto você ficar maquinando, enquanto você ficar agindo com a sua justiça própria, agindo com as suas próprias mãos, Deus não faz nada. Agora, você quer que essa palavra seja colocada em prática nos seus relacionamentos? Tira a mão. Tira a mão. Ele diz: não se vinguem, amados, sai e dê lugar para Deus agir, porque Ele diz: minha é a vingança. Quando ele diz baseado, quando ele diz, como dizem as Escrituras, ele está baseado lá em Deuteronômio 32, 35, reforçando que a vingança, a fruição e uma prerrogativa de Deus. Olha o que diz Gálatas capítulo 6, verso 7: tudo que o homem plantar, este também vai. Seu líder lá na empresa, seu chefe, seu cliente, a pessoa que está acima de você, está sendo injusto, não se preocupe. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo. Você não tem que ficar desesperado quando é. Enquanto você ficar perguntando enquanto é, Deus não age. Agora, quando você esquecer, Deus fala: agora vamos. Ele libera o anjo. Ele fala: vai lá agora. Não é porque Ele faz por você ou por mim, porque Deus não tem filhos preferidos. Ele age baseado na sua justiça. Ele age baseado na sua justiça. Ele é justo. O erro de Absalão foi querer agir do seu jeito. O pai não fez nada. O pai não trouxe nenhum tipo de correção para o seu irmão pervertido, agressivo, violento. Ele falou: ele não fez, então eu vou fazer. Andréia, sabe o que ele fez? Marcou uma festa, uma tosquia das ovelhas. Era mais ou menos hoje na nossa cultura uma divisão dos lucros. Sabe PLR? Ele vai fazer. O povo gosta, quem gosta da PLR, dá um glória a Deus aí. Participação de lucros. A tosquia era mais ou menos uma PLR, só que eles faziam uma festa, um churrasco. E ele falou: pai, eu vou fazer a tosquia das ovelhas, a gente vai fazer lá uma confraternização. Eu gostaria que os senhores, meus irmãos, fossem. Estava tudo organizadinho. Ele sabia que o pai não ia. O pai falou: não, se eu for, tem que levar meus soldados, minha guarda real, levar meus conselheiros, vai ficar pesado para você, faz lá a sua festa. Ele falou: então manda meus irmãos. O pai já meio assim, sabendo que ele está. Ele falou: não, melhor a gente deixar eles aqui. Ele: não, manda os irmãos, pelo menos Aminon, quero arrumar com ele. O coração já estava aqui contaminado, a vingança já tinha tomado. O pai libera. Ele chama os funcionários dele e diz assim: dei uma cachaçada para o Absalão, façam ele encher a cara, faça ele ficar bêbado, e quando ele estiver bêbado, matem-o. Eu assumo a responsabilidade. Não foi um incidente, não foi um acidente, não foi um acaso, não foi um levante maligno. Sabe o que ele fez, Ju? Ele premeditou. Ele não deixou a vingança para Deus. Vocês acham que Deus deixaria a injustiça de Amnon permanecer? Não. Se Deus não deixou o pecado de Davi prevalecer, por que deixaria dos seus filhos? Ele não esperou. Ele mata Amnon. Por conta de tudo aquilo, ele é exilado pelo pai. Agora ele é rejeitado pelo pai, e isso vai piorando. Por isso nós temos que tomar cuidado com a insatisfação, precisamos tomar cuidado com o descontentamento, precisamos tomar cuidado com a frustração nos nossos relacionamentos, arrumar, porque se não tomarmos cuidado, isso vai trazer o quê? Sentimentos de vingança. Então aí tem que tomar cuidado com o sentimento de vingança, o sentimento de justiça própria, o desejo de fazer pelas suas próprias mãos, acreditar que ninguém vai resolver, nem Deus. Gente, quando você não acredita que Deus vai agir em sua causa, faltou fé, é um descrente, um incrédulo. A palavra de Deus diz: tudo que o homem plantar, este também vai colher. Só descanse. Mas ele não descansou. E aí nós vemos que, infelizmente, o que estava ruim piorou num nível absurdo. Quais são os perigos que nós encontramos pela justiça própria, pela justiça das suas próprias mãos? O primeiro deles é o impacto da ação pela emoção.
tomado apenas pelas emoções e os sentimentos negativos, que são influenciados pelos demônios. Onde os demônios agem na vida de uma pessoa? Na mente, na alma. A maior guerra que eu e você enfrentamos é a guerra na mente. Por isso, proteja a sua mente com o capacete da salvação. Pastor, como é que é isso? Colocando todo dia Jesus, eu coloco o capacete da salvação? Não, vivendo a salvação em Cristo todos os dias. Fé, crendo, se rendendo. Quem está aí, diga amém. Terceiro perigo da pessoa não fazer justiça pelas próprias mãos, a falta de uma solução verdadeira. Ações de vingança, de retaliação, raramente elas vão resolver ou nunca vão resolver o problema, e Absalão não resolveu. Pelo contrário, pioram as coisas. Pior para quem faz e pior para quem vai receber, porque aquele que faz, ele também é amargurado. Terceiro, por que é perigoso? Porque é um pecado e atrai ações malignas. A amargura na alma é um terreno fértil para a atuação dos demônios. Onde tem uma pessoa amargurada, ali você vai ter uma pessoa oprimida. A justiça pelas próprias mãos, ela traz morte. Não só a de Absalão, mas agora gera uma morte relacional entre não só de Aminon, mas agora de Absalão com o próprio pai. Agora ele fica com um estigma, um rótulo: assassino. Vai comigo em 1 Samuel agora, capítulo 15. Você conhece o texto já, mas agora a gente contextualiza ele, claro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E nós estamos falando, quando falamos de feitiçaria, nós estamos falando além da Umbanda, do Candomblé. Nós estamos indo um pouco além. Nós vamos colocar tudo no mesmo pacote do ocultismo. Ele diz o rebelde, aquele que se rebela, que fica levantando a bandeirinha contra o chefe lá na empresa, aquele que se rebela contra o seu pai, aquele que se rebela contra o seu líder. Ele diz assim: é tão grave quanto a feitiçaria, como se ele estivesse invocando demônios. Só que não para aqui, ele continua ainda. E persistir no erro da rebeldia é tão grave quanto a idolatria. Colocar ídolos no lugar de Deus. O que é idolatria? Você tirar Deus e colocar uma imagem, tirar Deus, colocar um objeto, tirar Deus e colocar uma pessoa. Ambos são destrutivos para a vida espiritual. A rebeldia é como feitiçaria e como idolatria. E ele continua dizendo assim: assim como você rejeitou a ordem do Senhor e se rebelou, você vai ser rejeitado como rei. Essa foi a direção que Deus dá através de Samuel para Saul. Quem vive na rebelião é rejeitado por Deus, porque esta é a síndrome de Lúcifer. Foi assim que ele agiu, Cleverson. Uma coisa de ele é eu estar insatisfeito no meu casamento. Outra coisa é eu começar a falar contra a minha esposa por onde eu vou. Quem está me entendendo, diga amém. Uma coisa é eu estar insatisfeito com a gestão da empresa que eu estou. Outra coisa é eu ficar sentando na mesa do café e contaminando o coração dos outros colegas com a minha insatisfação. Aquilo que eu não corrijo, aquilo que eu não arrumo, eu me torno 10 vezes pior. Diga misericórdia, Jesus. Aquilo que eu não conserto, eu vou trilhar esse mesmo caminho. A pessoa está tão indignada porque ela foi traída. E sabe para onde algumas vão? Para a traição. Ela foi traída e agora ela trai. Ele está tão indignado porque foi injustiçado. E sabe o que ele vira? O injusto. Você me entende? Cuidado com isso. E foi esse lugar que ele mais bradou contra, que construiu toda essa narrativa que eu estou falando para você. Foi exatamente nesse lugar que ele chegou. E agora ele faz 10 vezes pior do que foi feito pelo seu irmão Aminon. E a vida dele acaba aqui. Encerramos a história exatamente no texto que nós abrimos, 18 de 2 Samuel, verso 6, 7. Ele entra em batalha com seu pai, sangue nos olhos para matar seu pai, persegue o pai. Entra uma guerra entre os soldados que se dividiram, que seguiram Absalão e que seguiram Davi. A Bíblia diz que Absalão ele é cercado pelos homens de Davi e tenta fugir. Só que ele tinha um problema. Qual é o problema? Ele estava em rebelião contra o seu líder e em desonra contra o seu pai.
Qual que é a consequência do pecado de desonra aos pais? Você lembra lá do Velho Testamento? Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os seus dias se prolonguem na terra. Ele morreu 40 e poucos anos. Os dias dele não se prolongaram por conta da sua rebelião. O problema é que quando ele morre, ele leva com ele mais 20 mil homens. O que ele não consertou trouxe derrota. O que ele não consertou trouxe morte. O que ele não consertou trouxe destruição.